Vasco 4-3 para cima do Vitória, um jogo completamente maluco, de muitas viradas e que termina com vitória vascaína. Só antes de continuar com o vídeo, eu queria destacar o seguinte: separei uma camisa bege do Vasco, uma camisa bem bonita, e para quem é vascaíno, é bem interessante você dar uma olhada nela. Deixei o link aí nos comentários. Sobre o jogo, um jogo bem maluco, e eu já quero destacar o seguinte: é mais um jogo onde o resultado final teve uma participação ativa da arbitragem. Não necessariamente algum dos gols passou pela arbitragem com erros claros, mas a expulsão do Lucas Halter é um negócio de maluco, cara. Ele já tinha cartão amarelo e uma disputa normal de bola parada, empurrão para lá, empurrão para cá. O Paulo Henrique se jogou, foi malandro, né? E acabou se jogando. E o juiz vai lá e dá um cartão amarelo pro Lucas Halter, um cara que já tinha cartão, e ele dá um segundo cartão, resultando na expulsão dele por causa de um empurrãozinho de disputa de espaço, cara. Então, assim, o Vitória foi muito prejudicado com essa expulsão. O Vasco já era mais dominante e é mais dominante naturalmente pelo molde de jogo, de ter mais a bola, ser mais ofensivo. Mas essa expulsão deixa um ataque contra a defesa, né, na reta final. E a partir daí, nesse volume de jogo, nessa pressão, o Vasco encontra o seu gol com o GB nos minutos finais. Vou detalhar como foi cada gol aqui ao longo do vídeo. Mas eu já quero destacar que, de novo, a arbitragem é muito mal. Em vários jogos nessa rodada, ela teve participação decisiva no resultado final. Então, assim, no jogo do Bragantino contra o Grêmio foi extremamente prejudicado. O Botafogo foi extremamente prejudicado contra o Inter. O São Paulo foi extremamente prejudicado contra o Palmeiras. E agora o Vitória foi o prejudicado com essa expulsão do Lucas Halter. Pô, dar um amarelo nisso, sinceramente, o juiz foi bem oportunista para conseguir jogar para a torcida, né? Com a expulsão, ele vai ganhar o apoio da torcida do Vasco, inflama o jogo, mas não existe dar um segundo cartão nisso daí. Como o jogo se desenrolou? Logo no início, com praticamente 5 minutinhos ali, o Paulo Henrique faz um belo cruzamento e o Nuno Moreira infiltra da esquerda para o meio, faz um gol de cabeça. Um belo cruzamento do Paulo Henrique que merecia estar na convocação da seleção brasileira, por sinal. O Wanderson não vive lá grande fase no Mônaco, até se machucou recentemente e foi levado o Vitinho como substituto. Cara, amistoso. E o Paulo Henrique está num momento muito melhor que o Vitinho. Sinceramente, se fosse qualquer outro cara que não o Ancelotti, ia estar gerando bastantes críticas essa não convocação do Paulo Henrique, porque a verdade é que por merecimento o Paulo Henrique deveria ter sido convocado. Não foi? Beleza. O Vasco abriu o placar. Toma um empate em uma jogada que é muito um dos pontos negativos desse time do Vasco e dos trabalhos do Diniz, mas é um ponto negativo que está vinculado justamente com as principais características desse Vasco. Um Vasco que está ali para jogar bola contra qualquer adversário. Então é um time que está sempre bem espaçado os jogadores e acaba que sobra esses espaços. Então o Eric consegue ganhar uma disputa ali com dois jogadores do Vasco, basicamente, e consegue ficar com a bola limpa na perna esquerda. Ele rapidamente aciona o Aitor, né? O Aitor Cantalapiedra, que já tinha feito o gol contra o Grêmio, fez de novo, recebe o lançamento, domina rápido e finaliza cruzado para empatar ali o jogo. Essa é uma coisa que o Vasco ainda precisa melhorar, que é esse espaçamento que eu falei. Não pode ir em uma disputinha de bola já arranjar um passe em que o cara fica na cara do gol com questão de 20, 25 minutos, com o time ganhando em casa. Não faz sentido se expor tanto assim à toa. E toma ali o gol de empate. Um pouquinho depois toma o gol do Lucas Halter, aí na base da bola aérea. E aí é outro demérito, outro ponto negativo do Vasco, que é um time que ainda tem um mental frágil. É um time do Vasco que pode muito bem contra um baita adversário empilhar 2, 3 gols. E é um time que em questão de 10 minutos pode ir lá e tomar 4 gols também. É um time que é muito de extremos, esse time do Vasco. Ainda é um time que não consegue ter algo tranquilo. Se eu não me engano, tinha uma estatística, não sei se ainda se mantém, que todos os jogos que o Diniz ganhou no Vasco, o Vasco teve que fazer pelo menos 3 gols. Foi alguma coisa assim. Não lembro se teve algum jogo que teve essa exceção, mas praticamente todos foi isso. E mostra justamente isso. Não tem um jogo tranquilo do Vasco. Não consegue, administrar um resultado. É uma vitória importantíssima, mas para um time que sonha com algo grande, não pode ter dificuldade contra o Vitória jogando em casa. E aí, com todo respeito ao Vitória, é uma equipe que está se esforçando, o Renato Kaiser está muito bem, o Jair Ventura já deu uma boa melhorada nesse time, deu trabalho para o Grêmio, ganhou do Ceará em casa, agora deu trabalho para o Vasco. Mas se o Vasco sonha com coisas grandes, tem que vencer com mais facilidade jogando em casa contra o Vitória. E acaba que o Diniz não conseguiu implementar essa tranquilidade ainda, né? Sai esse gol de empate do Lucas Halter. No segundo tempo, o Ryan empata o jogo,
Depois de um belo cruzamento da direita para o meio, cruzamento do Andrés Gomes, que entrou muito bem, e ali o Ryan empata o jogo. Um pouquinho depois tem um pênalti, e aí o Raul Cáceres é um cara que é sempre de muitos extremos. Contra o Grêmio já tinha sido assim, onde no gol do Aitor é de uma ultrapassagem dele, que o Pavão corta mal, só que aí depois é ele que toma o drible do Amuso, que resulta em um gol, então assim, diretamente vinculado na parte ofensiva para os gols, e na parte defensiva nas falhas também. E dessa vez, de novo, né? Porque ele faz o pênalti, a bola bate no braço dele, e o Ryan converte, bate muito bem. E aí o gol de empate, o gol do 3-3, é do Raul Cáceres, justamente dele, que comete o pênalti. Só que antes dessa cobrança teve justamente o segundo cartão amarelo do Lucas Halter, que foi o que eu comentei. Não faz sentido, não tem cabimento o juiz dar um segundo cartão amarelo com um empurrãozinho, sendo que a bola não estava nem em jogo. E aí nessa cobrança o Vitória conseguiu aproveitar e fazer o 3-3. Com essa expulsão, o Vitória praticamente fica quase que sem opção de vencer o jogo. Perde muito dos seus escapes de contra-ataque para conseguir segurar esse empate. E nesse abafo final do Vasco, o GB que tinha entrado consegue, depois de um belo cruzamento, se eu não me engano, do Lucas Piton, fazer o gol de cabeça, o gol que define essa vitória do Vasco. Uma vitória importante para o Vasco começar a olhar para a parte de cima, e vem apresentando já um bom tempo, um futebol para olhar para a parte de cima da tabela, mas que nem eu falei, é uma dificuldade que o São Paulo está tendo agora, que é a que o Vasco vem tendo já há um bom tempo, que é de ter a parte mental, porque o futebol o Vasco vem tendo já faz muito tempo, mas vários jogos que era só controlar, o Vasco se atrapalha, nesse jogo mesmo se atrapalhou, e na base da emoção conseguiu fazer o seu último gol, o gol da vitória. Mas para quem sonha com coisas grandes, tem que vencer com mais facilidade do Vitória. Enfim, no final das contas, o que importa é os 3 pontos. O Vasco conquistou os 3 pontos. Olhando para o lado do Vitória, mais um jogo bom. Tá? O início de trabalho do Jair Ventura é bem bom. É uma vitória e 2 derrotas, mas se a gente para ver as 2 derrotas, é um jogo que foi bem contra o Grêmio, mas em uma desatenção em que o Amuso ataca o espaço e o Cristaldo dá um grande passe, o Grêmio faz o 2-1 e depois espeta um contra-ataque e faz o terceiro nos minutos finais. Mas o Vitória fez um bom jogo. E aí contra o Vasco hoje também faz um bom jogo, faz um jogo competitivo, tem o azar de ter um erro da arbitragem, um empurrão do Lucas Halter que não era para vermelho, e a partir daí desanda um pouquinho o jogo e na base dessa vontade, dessa pressão final, o Vasco faz o quarto gol e com isso conquista os 3 pontos. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!